Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você está aqui comigo, se você está acordado, sabendo que nós estamos numa série de mensagens intitulada A Fé de uma Criança, que na semana passada tivemos a primeira mensagem falando sobre a criação. Nós vamos falar a respeito de historinhas que nós ouvimos na escola bíblica dominical, histórias que muitas crianças conhecem, que talvez muitas pessoas que estão aqui se converteram depois de adultos, nunca ouviram falar dessas histórias, ou talvez leram em casa essas histórias, não perceberam lições preciosas para as suas vidas. É sobre essas histórias que nós estamos falando nesses dias. E hoje, continuando essa série de mensagens, eu quero falar para vocês, para quem já conhece, quem já viu ali, sobre a história de Sansão. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia lá em Juízes 16, eu vou ler apenas um versículo e depois nós vamos passando por esse texto. Juízes no capítulo 16, versículo 20. Está fácil de me ouvir aí no fundo? Tá certo? Quem está me ouvindo aí no fundo, levanta a mão. Quem não está, levanta a mão. Tá bom. Ninguém levantou? Juízes 16, 20. Diz assim: Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Eu quero que você fique com esse finalzinho desse versículo aqui. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Vamos orar mais uma vez? Eu te agradeço, Pai, te agradeço por mais esse dia, por mais um dia que o Senhor nos oferece a sua palavra, que nós podemos buscar a Ti, Pai, que nós podemos compreender mais sobre a sua vontade nas nossas vidas. Obrigado porque o Teu Espírito Santo continua a falar conosco, Pai, e que essa noite não seja diferente, que não seja eu, Pai, mas somente o Teu Espírito a falar ao coração de cada pessoa aqui, Pai. Toca-nos, nos ajude a compreender a Sua vontade, Pai, nos ajude a compreender aquilo que nós precisamos mudar para sermos moldados conforme o caráter de Cristo, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês conhecem a história de Sansão? Quem aqui conhece a história de Sansão, levanta a mão para rimar. Quase todo mundo, hein? Olha que beleza. Ficou mais fácil agora para eu pregar, porque quase todo mundo conhece a história do Sansão. Sansão, só para quem não conhece, ou para que você que conhece também, entrar no clima da história, é alguém que eu poderia chamar de o típico herói, super-herói. Na Bíblia ele é o típico super-herói. A história de Sansão começa em Juízes no capítulo 13. Você vai ver ali um anjo do Senhor falando com a mãe de Sansão e falando com ela ainda sendo estéril, ela não podia ter filhos, e o anjo do Senhor chega para ela e fala assim: olha, você vai ter um filho, esse seu filho vai libertar o povo de Israel da escravidão. Eles estavam sendo escravos dos filisteus por 40 anos, pensa você aí, que tem menos de 40, a sua vida inteira sendo escravo. E aí o filho dela nasceria e ele seria o libertador do povo. Só que tinha uma condição, o anjo do Senhor disse para ela o seguinte: ó, esse menino, quando ele nascer, ou antes dele nascer, desde o ventre, ele vai ser chamado Nazireu, ele vai ter o voto de Nazireu. O que era o voto de Nazireu? Era um voto de alguém que era separado para Deus, para as funções específicas do culto a Deus, e tinha algumas características que eram muito importantes e que eram muito visíveis para as pessoas. Entre elas, as que mais se destacam não poderia beber bebida alcoólica ou bebida forte. Muitos aqui diriam, não pode cortar o cabelo ou raspar a barba, entre outras características. Ele tinha que ser alguém separado. Além disso, ele não podia tocar em nada imundo, impuro ou morto. Esse era o Nazireu. E Sansão tinha esse voto. Ele cresceu sabendo que ele era separado. Ele cresceu sabendo
que ele seria nazireu a vida toda. E quando ele cresce, ele se destaca no exército, no fraco exército de Israel, simplesmente por uma coisa: o Espírito Santo enchia esse homem de força física. Ele não ficava verde, mas ele tinha força do Hulk. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, há textos, por exemplo, no capítulo 15 de Juízes, você vai ver falando que Sansão pegou uma queixada, né, um pedaço da parte de baixo aqui de um jumento morto, pegou um osso de jumento, e com esse osso de jumento na mão, ele matou 1000 homens. Tem outro texto no capítulo 16, que diz que Sansão estava escondido numa cidade, e as pessoas descobriram que ele estava ali, e aí, você lembra que as cidades naquela época eram muradas, né? Tinha um muro e tinha um portão, um portão bem grande na entrada da cidade, e algumas portas dessas chegavam a 6 metros de altura, você imagina, e diz que Sansão foi lá, arrancou a porta do lugar, colocou no ombro e levou embora. E ele fez isso para deixar um recado para aquelas pessoas. E qual que era o recado? Olha, ninguém vai nos escravizar, nós somos livres, nós vamos poder sair e entrar nesse lugar aqui quando nós quisermos. Mas, como diria o grande pastor evangélico, famosíssimo, chamado Alexandre Pires, você conhece? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Esse era o grande problema de Sansão, porque ele tinha uma liberdade tão grande nas suas mãos, e ele não sabia lidar com ela. Eu poderia chamar Sansão, agora você conhecendo mais sobre a história desse homem, eu poderia chamar Sansão de o forte fraco. Ele era forte, mas ele era fraco. Ele era muito forte, mas era um fracote. E talvez tenha muito a ver com a vida de muitas pessoas aqui. Talvez com a sua vida. Sansão, por que eu falo que ele era fraco? E você vai entender isso no decorrer da história. Sansão tinha sérios problemas com mulher. Ele tinha problemas com mulher. A beleza, a formosura, a sensualidade feminina abalava Sansão. Você vai ver primeiro uma história em que Sansão se apaixona por uma mulher dos filisteus, que era dos seus inimigos. Ainda o pai dele falou para ele: Sansão, tem tanta mulher bonita, cheirosa, maravilhosa aqui em Israel, você vai querer uma mulher dos filisteus? Ele falou assim: é aquela lá que me agrada, eu quero aquela. Resumo da história: Sansão, no dia do casamento, arruma briga com os familiares da mulher, vai embora do casamento. Quando ele volta alguns dias depois, a mulher está casada com um dos convidados do casamento. Sansão fica estressado, enciumado, vai lá, taca fogo na plantação dos filisteus. Os filisteus, que não tinham nada a ver com a história, olham para a cena e falam assim: sabe quem é culpado de tudo isso? Aquela mulher. Vão lá, queimam a mulher e a família dela. Olha o lindo romance para você colocar no seu caderninho de romance. Depois disso, Sansão se apaixona, não. Diz o texto que ele estava andando por aí, encontrou uma prostituta e passou a noite com ela. Depois disso, Sansão se apaixona por outra mulher que não era do povo de Israel, chamada Dalila. E essa mulher não fez nada demais com a vida dele, só levou ele para a morte. Sansão tinha sérios problemas com o sexo oposto. As mulheres o seduziam, a beleza feminina encantava Sansão. E aí, talvez, se eu perguntasse para algum de vocês aqui, o que você acha de Sansão a respeito disso? Talvez muitos aqui, super, olhariam para essa cena e falariam assim: Sansão é um safado, safadão. Por quê? Porque nós somos super. Como se ninguém aqui tivesse nenhum problema com o sexo oposto. Como se ninguém aqui fosse atraído pelo sexo oposto. Como se alguém aqui, mesmo casado, nunca foi, jamais, atraído pelo sexo oposto. Sabe por que eu faço isso? Porque eu mostro assim, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu sou como Sansão, eu sou super crente, então eu não tenho esse tipo de tentação. E eu quero mostrar para as pessoas que eu continuo assim forte, porque eu sou super. Aliás, nós temos uma capacidade muito grande de demonstrarmos para as pessoas que nós somos super.
Tem muitos super felizes, Facebook está cheio de super felizes. Tem muitos super determinados, #foco. Tem muitos super seguros. Tem muitos super santos, super crentes, eu estou em sintonia total com Deus. Tem muitos com autoestima lá em cima, porque eu me garanto. Nós temos uma capacidade muito grande de mostrar para as pessoas que eu sou o super. Só que nós sabemos por dentro como a nossa vida espiritual está um caco. Como que enquanto eu estou mostrando para as pessoas que eu sou o super, que eu sou o bom, que eu consigo fazer as coisas, que eu consigo lidar com os problemas, que eu consigo resolver as situações da minha vida, mas eu sei por dentro, eu sei aqui dentro que há muita coisa que eu preciso mudar ainda. Há muita coisa que eu preciso alterar, que eu preciso mudar urgente. Só que isso não vai acontecer nunca se você continuar sendo o super. Sansão tinha um ponto fraco. Ele era o super-herói, mas ele tinha um ponto fraco. Sansão se mostrava tão forte, mas essa força dele não levava para onde ele precisava ter força. A força dele era somente externa, mas a força interna ele não tinha. Ele se esqueceu de que o que tinha de mais importante na sua vida era o seu compromisso com Deus. Leia comigo Juízes 14. Vai aparecer no telão também. Juízes 14, versículos 5 e 6. Diz assim: Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Versículo 7 fala que ele foi se encontrar com a sua namorada da época lá. Versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sansão era tão forte, mas tão forte, que ele não tinha forças para assumir os seus erros. Pergunto para você, qual que é o problema desse texto aqui? Sansão foi lá, matou um leão com as suas próprias mãos, e eu creio que se fosse comigo ou com você, você chegaria para os seus pais e falaria assim: olha só, eu sou o cara, acabei de matar um leão. Mas ele não fez isso. Ele não contou para ninguém que ele matou o leão. Será que é porque ele era um cara muito humilde? Não. Lembra que eu falei sobre o voto do ser nazireu? Nazireado? O que incluía o nazireu de fazer? Ele não podia tocar em o quê? Em coisa morta. Sansão vai lá, mata o leão. Depois de um tempo ele vai lá e olha para aquela situação, e ele vê o leão ali, né, já apodrecendo, e tinha um enxame de abelhas lá, e mel, e ele vai lá e toca na coisa morta, e não somente toca na coisa morta, mas ele tira o seu alimento de coisa morta. E fala a verdade, quando nós encaramos algumas coisas na nossa vida que nós não podemos, ou que nós não devemos fazer, né? Sansão tinha esse voto, esse compromisso de nazireu, ele não deveria tocar em coisa morta, mas poxa, tem um negócio doce lá. E às vezes eu olho para a minha vida, né, e às vezes eu olho para as coisas que estão acontecendo aí fora, a gente olha assim e fala: poxa vida, hein? Eu não devo fazer aquilo, mas tão docinho, tão gostosinho, olha, tão saboroso. Mas por que eu não posso, gente? Eu não vou fazer nada de errado, só vou pegar um negocinho doce aqui. Mas eu me esqueço de que o mais importante na minha vida é o meu compromisso com Deus. Não são as coisas docinhas, porque de fato, o pecado não vai ser amargo para você, vai ser doce. Só que ao mesmo tempo que você vai enxergar o pecado doce, você nem está percebendo que você está mexendo em coisa podre, em coisa morta. Eu vi a respeito de um jornalista muito antigo chamado Tom Wolfe. Conhece? Tom Wolfe.
Não conhece. Me disseram que ele é muito famoso nos Estados Unidos. Mas esse jornalista, ele foi fazer uma palestra em Harvard. E chegando lá, ele estava falando a respeito de liberdade. A liberdade que nós temos, a liberdade que nós conquistamos no decorrer dos anos e como está indo esse processo de liberdade. E nós chegamos num ponto em que nós conseguimos dois tipos de liberdade muito importantes. Nós conseguimos uma liberdade autocrática, democrática, que é a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a liberdade da ditadura. Isso aí o ser humano tem conseguido. Outro tipo de liberdade que ele disse que nós estamos conseguindo é a liberdade das carências, de eu escolher a pessoa que eu quero do meu lado, de eu poder ter oportunidades de emprego, de eu não ficar refém de um ano ruim da política e eu ter condições para comprar o meu alimento, comprar as coisas que eu preciso. Mas ele disse o seguinte, ele disse que hoje em dia, ele é um jornalista já bem velhinho, ele disse, tem umas coisas acontecendo que eu não queria que acontecesse, mas nós estamos chegando num ponto em que nós estamos atrás de uma liberdade que eu nunca vi as pessoas buscarem antes. E sabe qual liberdade que é essa? A liberdade da moral. E as pessoas querem a liberdade da moral, a liberdade daquele monitor interno que me diz o que é certo e o que é errado, a liberdade daquilo que meus pais dizem que é certo e que é errado, que a igreja, que o pastor, que a Bíblia, que o livro que eu sigo me diz que é certo ou errado. Eu quero me libertar disso, dessa moral. Eu quero fazer a minha moral, eu quero dizer o que é certo e o que é errado. E isso tem afetado tanto as pessoas nos nossos dias atuais, e as pessoas nem percebem que esse tipo de atitude, de busca por essa liberdade, que ele chamou de a liberdade final, causa no ser humano. Todo mundo fica louco e não assume seus erros. Por quê? Porque para mim não é errado. Imagina Sansão olhando para aquele cadáver e falar assim, eu sou nazireu, não posso tocar naquilo ali, mas para mim tudo bem, vou pegar aqui o negócio e vou dar para meu pai e para minha mãe, pronto, ninguém morreu? Quem falou que é errado? As pessoas não assumem mais os seus erros. E aí sabe o que elas fazem com essa liberdade que Deus dá para elas? Elas não seguem um padrão moral, mas elas ficam tão perdidas, não sabem lidar com essa liberdade da moral, que elas começam a agir como outras pessoas estão agindo. E aí você vê um menino de 17 anos, ele age como todos os outros meninos de 17. E aí ele cresce, ele faz 25. Ele age como todos os outros meninos de 25. E aí ele amadurece, faz 32, como eu, e aí ele age como todos os caras de 32. As mesmas opiniões, o mesmo jeito de vestir, o mesmo jeito de falar, os mesmos programas que assiste. Por quê? Porque eu quero ser aceito pelo meio em que eu estou convivendo. E aí eu esqueço de muitos valores que eu tenho dentro de mim. Eu viro aquela bola que aparece nos filmes de Velho Oeste, já viu? Tem dois caras assim, um de cada lado com a arma lá, começa aquela musiquinha do assobio, aí aparece uma bola de feno, de palha rodando assim. Você fala que lá é livre, mas é levada pelos ventos. A nossa sociedade hoje é levada pelos ventos. Quem diz que é certo ou errado? Não sei, se a maioria está fazendo, vamos que vamos, está tudo certo para mim também. Já viu pessoas que têm enraizado atitudes, opiniões concretas sobre a vida, até chegar uma oportunidade para ele? Já viu pessoas que têm assim, não, o correto é assim, 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 até conseguir um romance, achar uma namorada. Mas veja bem, isso aqui, né, a gente tem que entender, né, que o ser humano, né, até aparecer uma oportunidade de dinheiro. Eu sei que tem que ir na igreja domingo, mas você sabe, né, a gente tem que entender, muda. Por quê? Porque não tem regras e padrões morais na cabeça. É tão forte, mas não assume os seus erros. Será que está seguindo o mesmo padrão de Sansão? Esse aqui foi o começo dos erros de Sansão. Foi a porta de entrada. E sabe qual é a porta de entrada para você cometer pecados grandes? Cometer pecados pequenos. Essa é a porta de entrada. Olha que diz o capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1, está no telão também.
certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Em outras palavras, Sansão olhou para Deus e falou assim: Deus, eu sou nazireu, né? Sou. Então, ó, fala com a minha mão aqui. Tô nem aí, ó. Tanto faz o que você está falando, Senhor. Tanto faz. Sabe o meu voto com o Senhor? Tanto faz. Eu quero é ser feliz. Eu quero fazer aquilo que eu gosto. Eu quero fazer aquilo que toca a minha vida. Eu quero ser livre. Quem aqui, agora eu vou falar com as pessoas aqui que são mais velhas do que eu. Quem aqui já assistiu um filme chamado Proposta Indecente? Levanta a mão. Tá bom. Poucas pessoas assistiram. Graças a Deus. Mas eu vou ter que te explicar o que significa esse filme. O filme Proposta Indecente é de 93. É um filme que conta a história de um casal que tem um filho e eles estão com problemas financeiros gravíssimos. Vão perder a casa, vão perder outras coisas que eles têm. Eles não conseguem sustentar o filho, a escola, não tem mais nada. Pediu dinheiro emprestado, não consegue pagar. Estão numa situação horrível. E aí eles têm a brilhante ideia de ir uma noite para Las Vegas e lá conseguir esse dinheiro que eles precisam. Quando eles chegam lá, o que acontece? Eles perdem mais dinheiro ainda. Então ficam numa situação pior do que eles estavam antes. Só que, ali no meio daquela história toda, no meio de uma mesa de bilhar, eles encontram um homem bilionário. E esse homem bilionário olha para eles, para o casal, e olha para o marido e fala assim: olha só, eu posso resolver o seu problema. Eu posso te dar $1 milhão. Naquela época, você imagina, $1 milhão há tantos anos atrás aí. Com uma condição. Qual que é a condição? Eu vou passar uma noite com a sua mulher. Essa era a condição. Veja bem, ela não está te traindo, nós estamos combinando aqui, todos nós, todo mundo está sabendo, está bem as abertas aqui. $1 milhão por uma noite, você vai embora, nunca mais vai me ver. Se eu contar essa premissa aqui para minha avó, Dona Benedita, falar: avó, a situação é a seguinte, ó, o rapaz falou assim, então não sei o quê, imagina a senhora jovem, e aí a senhora vai lá e fica uma noite com ele por $1 milhão. A minha avó, ela ali olhar para mim e falar assim: que idiotice é essa? Jamais! Olha que ideia maluca, que absurdo! Só que o homem moderno, a nossa geração, talvez ele não faça, mas ele para pensar. Ele analisa a oportunidade. Ele ouve a proposta. Ele começa a sonhar com aquilo que o dinheiro poderia dar para ele. Ele fala: poxa vida, hein? Pensa bem, hein? Olha, $1 milhão, eu posso sustentar o meu filho para o resto da vida. Eu posso chegar lá na minha cidade, ninguém vai conhecer esse cara aqui mesmo, vou lá, abro uma empresa, contrato um monte de pessoas, vou ajudar um monte de gente. Olha só, ele para pensar. Então o filme ele não quer saber apenas se você vai pensar no que vai acontecer no final, ele mexe com uma coisa muito mais sensível, que é com o seu caráter, com a sua moral. Ele quer que você pense o seguinte: existe alguma coisa em você que é totalmente inquestionável? Existe algo na sua vida que você acha que sempre é errado? Será que existe algo dentro de você que, independente das circunstâncias, vai permanecer do mesmo jeito? Olha, eu tenho esse compromisso com Deus, e esse compromisso com Deus é o mesmo quando eu estou bem, e é o mesmo quando eu estou mal. Esse compromisso que eu tenho com Deus é o mesmo quando eu tenho dinheiro, e é o mesmo quando eu estou passando fome. Esse compromisso que eu tenho com Deus é o mesmo quando eu estou brilhando no casamento, e é o mesmo quando o meu casamento está em ruínas. Será que tem algo assim dentro de você? Matar é errado? Bom, depende, né, pastor? Se o cara foi lá, entrou na minha casa, estuprou meu filho, tá só eu e ele, eu com a arma na mão, filho, tchau.
Roubar é errado? Depende de roubar o quê, né? Eu não vou assaltar um banco, mas você sabe, né? Uma Sky eu roubo. Mentir é errado? Bom, depende, né? Se for para alegrar o outro, vai que vai. Quais são os seus padrões? Sansão era tão forte, ele era tão forte que ele não tinha forças para controlar os seus próprios impulsos. O texto diz que ele viu a prostituta. Bom, eu tenho um compromisso com Deus, mas estou querendo, então abraça. Você tem a capacidade de controlar os seus próprios impulsos? Lembra que eu falei sobre a atração do outro sexo? Isso acontece, só que aí depende de você controlar isso ou não. Depende da sua atitude, do seu procedimento, depende daquilo que é mais importante para você. Se é o seu compromisso com Deus, ou se é o seu compromisso com a sua felicidade pessoal. E aí, Sansão já estava cego nesse momento. Ele simplesmente foi lá, deitou com a prostituta, passou a noite com ela. E eu quero ler um texto bem grande com você agora, mas que vai ser importante. Capítulo 16, a partir do versículo 4. Acompanha comigo, por favor. Diz assim: depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Para um pouquinho aqui. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os inimigos de Sansão chegaram para essa mulher e fizeram uma proposta indecente. Falou: vê se você consegue descobrir qual é o segredo dele. Nós vamos te dar dinheiro para isso. Agora, para pensar um pouquinho comigo. Quem era essa mulher? Só por esse texto aqui. Imagina que eu estou almoçando no restaurante lá no centro, com o pastor Justin, do meu lado. Estamos lá conversando, batendo papo, falando mal de vocês. Aí nós estamos lá, aí a gente acabou de comer, eu olho para ele e falo assim: ô Jean, vamos levantar aqui agora, vai no banheiro que eu vou embora, aí depois você sai correndo atrás. Pergunto para você, você acha que alguma vez eu falaria isso para ele? Claro que não. Por que não? Porque eu conheço a índole, eu conheço quais são os padrões dele, eu conheço que ele segue uma fé, e essa fé é contra sair correndo do restaurante sem pagar a conta. Agora, olha o padrão dessa mulher. Opa, nós podemos comprar essa mulher, hein? Então, olha o padrão da mulher que Sansão se apaixonou. Disse, pois, Dalila a Sansão. E agora eu não sei fazer voz de mulher seduzindo, tá? Mas eu quero que você imagine a cena, tá bom? Conte-me, por favor, hein? De onde vem a sua grande força? E como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Bom, a resposta de Sansão deveria ser: sai daqui, sai fora, sai da minha vida. Eu acabei de contar uma coisa para você, você tentou me trair. Não foi isso? A resposta dele, vamos lá. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha.
Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tiar, junto com os fios de tiar. Então ela lhe disse: como você pode me dizer que me ama? Olha, o negócio agora ficou pesado, hein? Já viu mulher fazer isso com o cara já? Você não me ama. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ou seja, estava na cabeça dele lá: Sansão, ó, você me ama, então você tem que falar a verdade. Ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Tem algum pecado na sua vida que te deixa louco? Tem alguma coisa na sua vida que você hoje não consegue sair disso? Já viu pessoas que não conseguem se libertar de coisas simples? Eu não consigo ficar sem o cigarro. Pessoas que passam, não conseguem ficar longe do celular. A cada 5 minutos tem que ir lá olhar o celular. E não conseguem ficar sem assistir todos os capítulos da novela. Sansão tinha uma mulher ali na orelha dele. Ele falou assim: não dá mais. Vou ter que falar a verdade. Vou ter que ceder. E ele diz o seguinte: por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse o rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, ó super-herói. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão era tão forte, mas tão forte, que ele não tinha forças para manter o seu compromisso com Deus. Não tinha forças. Eu quero que você imagine essa cena agora. Enquanto o Senhor estava indo embora, enquanto o Senhor estava deixando Sansão, pelas suas atitudes, por aquilo que ele fez, o Senhor estava indo embora. O que Sansão estava fazendo? Ele estava preocupado com a sua vida espiritual? Ele estava em oração? Ele estava lendo a palavra ali, buscando Deus todos os dias? Ele estava buscando a ajuda de alguém? Ele estava desesperado: poxa, eu preciso mudar a minha vida. Não, ele estava dormindo no colo do capeta. Será que nós estamos agindo da mesma maneira? Enquanto as coisas de Deus estão saindo das nossas mãos, nós estamos caindo no pecado como um patinho. E toda aquela força que eu mostro, o super, não passa de balela, e o pecado tem dominado a minha vida. E aí eu começo a ficar tão cego em relação ao pecado, como Sansão. Percebe que a mulher fez a mesma coisa com ele 4 vezes, Sansão. É como se Deus estivesse falando: Sansão, eu estou te alertando, vai dar problema isso aí. Mas ele permanece ali naquele mesmo erro, ele permanece com as mesmas atitudes, ele permanece forçando para brincar com o pecado. E no final as coisas não andaram bem. E eu creio de verdade que a nossa sociedade está andando da mesma maneira.
dormindo no colo do capeta e falando que é de Deus, porque eu sou super, porque eu sou forte. Não leio minha Bíblia, hein? Mas eu sou forte. Não busco a Deus em oração muitas vezes, não, mas eu sou forte. Eu sou havido ali no Campeonato Brasileiro. Não sei muito da Bíblia não, mas sou forte. Eu sou de Deus, hein? E Sansão achava que era assim. Eu vou sair mais uma vez como eu saía antes e vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu sou de Deus. E mal sabia ele que Deus já estava longe. A liberdade que tanto Sansão queria, sabe o que fez para ele? Fez ele cair no vazio, não achar nada. Tem um grande filósofo, um dos últimos grandes filósofos, chamado Nietzsche. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: Deus está morto. Talvez você já ouviu isso. Deus está morto. E quando ele disse essa frase, Nietzsche, que é um ateu, muitas pessoas talvez começam a olhar a frase, não entendem muito bem o que ele quer dizer, falam, poxa, Deus está morto, só porque você é ateu. Não é isso que ele está querendo dizer. Sabe o que ele está dizendo? Ele morreu em 1900, esse homem. Ele disse o seguinte, a sociedade daqui para frente vai cada vez mais ter menos coisas religiosas. Você vai perceber que vai chegar um ponto em que Deus vai morrer na sociedade. Você percebe que o culto, a igreja já não tem tanta força assim, não tem tanto poder nas famílias. O que rege hoje é o sistema, é o entretenimento. E não é que ele estava certo? Quando nós analisamos a história, até chegarmos nos dias de hoje, você vai percebendo que cada vez menos a igreja faz parte das pessoas, que Deus faz menos parte das pessoas. O que nós tentamos fazer? Tentamos encaixar Deus na nossa realidade. Então, agora tem que ver certinho aí como é que vai ser, porque, vamos encaixar aqui, ver se vai dar certo comigo, porque os meus horários, vou ver se a escola bíblica não vai atrapalhar o jogo do Brasil. Quinta-feira eu vou chegar um pouquinho mais tarde, porque é o último capítulo da novela. Então, eu não posso, Deus vai sendo encaixado no nosso meio e não nós que nos adaptamos às coisas de Deus. Isso tem acontecido muito. E aí vem aquele sentimento seu, lembra que eu falei de querer ficar longe da sua própria moral? Sabe como você percebe que você está ficando longe da sua própria moral? Quando você entra em conflito consigo mesmo sobre coisas de Deus. Já aconteceu isso com você? Você está o dia inteiro na televisão, e aí vem o pensamento, poxa, eu tenho que ler a Bíblia. Pergunto para você, o que você faz? Continua na televisão. E aí você está o dia inteiro no celular, e vem o pensamento, poxa, mas eu nem orei hoje, hein? E aí daqui 5 minutos passou o pensamento, porque você continuou no celular. E você continua brigando com essa sua moral, sabe por quê? Porque o seu compromisso com Deus é menos importante do que a sua diversão, do que a sua felicidade, do que o seu entretenimento. Você está agindo como Sansão. Eu me mostro tão forte, mas sou fraco. E aí, quando está chegando no final disso tudo, da mesma maneira com Dalila, Deus está dando alertas. Olha, vai acontecer um problema aí. Vai direitinho, anda nos caminhos corretos. Eu vi um testemunho, faz muito tempo já, de um gerente contando sobre um funcionário cristão em que trabalhava numa empresa lá, empresa de montadora. E aí, esse cristão contando que na hora do almoço o pessoal ia lá, comia na marmitinha de plástico, lavava a marmita, pegava as peças da empresa, colocava dentro da marmita, levava embora para vender. Qual que era a desculpa? Bom, meu salário é baixo, então eu tenho que fazer um lucro aí, para conseguir mais. E eles faziam isso, só que esse cristão permanecia firme nos seus caminhos ali. Ele via as pessoas fazendo, mas ele permanecia fiel. Passaram-se 10 anos. E esse cristão, ele viu outras pessoas sendo promovidas e chegando a cargos altos, e ele ali permanecendo na mesma, até que chegou uma situação em que ele estava com problemas financeiros graves, e nada acontecia. Ele falou assim, quer saber?
só uma vez, eu vou fazer isso aqui porque não está dando mais. E aí ele foi lá, comeu a marmitinha, lavou a marmitinha, colocou a peça dentro. E aí, quando ele desceu, a empresa era no andar de cima, descia para ir embora. Quando ele desceu, ele viu um alvoroço lá na frente, um monte de policial na empresa. E aí, o gerente estava lá na frente, né, o gerente que depois ficou sabendo da história e estava dando testemunho. Ele olhou o pessoal e falou: pessoal, é o seguinte, ó, nós recebemos uma denúncia, tá? Que tem gente aí roubando peças da empresa. E nós pedimos uma autorização para averiguar a mochila de cada um. Então, por favor, faz uma fila aqui, ó. Nós vamos ver a mochila de cada um, como é que tá as coisas aí. E aí o crente ficou azul. Entrou na fila lá, estava lá na fila. Olhando lá para frente, ele via alguns sendo pegos. E aí colocava num outro canto, e o crente foi ficando mais crente, né? Senhor, livra o teu servo, Senhor. O Senhor sabe que eu nunca fiz isso, Senhor, olha. Uma única vez, não, por favor, tenha misericórdia de mim. E foi chegando a vez dele, foi chegando a vez dele. Quando chegou na vez dele, na hora que ele foi abrir a mochila assim, o gerente falou: opa, 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 esse aí não. Esse aí eu conheço, esse aí é crente. Eu fico lá da minha sala, lá vendo ele lá, falando de Jesus para as pessoas lá. Esse aí pode passar. O crente foi lá, pegou a mochilinha dele, foi embora. Depois ele contou toda a história para o gerente. E eu não vou contar o resto da história para você, deixar você curioso. Mas eu quero que você analise o seguinte: eu não quero analisar se a atitude do crente foi certa ou não. Eu quero analisar com você de que nós que somos cristãos, nós temos que nos preocupar muito mais se as pessoas estão vendo ou não nós fazemos as coisas erradas, preocupar muito mais com aquilo que Deus está vendo. O que está nos preocupando de verdade, será que é se outras pessoas sabem que eu estou agindo dessa maneira, ou a minha consciência, ou o Espírito Santo dentro de mim falando: opa, isso aqui não. Pense um pouquinho sobre você. E isso mostra de verdade se você está agindo como Sansão ou não. Se você está agindo como o super, o evangelizador, o cara que ora, o pai de família crente, ou se você está demonstrando quem você é de verdade. Talvez, como o alerta de Sansão foi esse alerta com Dalila, quem sabe o alerta para você é essa mensagem aqui. Deus falando assim: ó, para com isso, volta para os meus caminhos, ó, você está fazendo errado, já falei várias vezes, você sabe, você já tem ouvido isso no seu coração, então isso vai te levar para a morte. E o meu conselho para você, meu querido irmão, para de se fazer de super. Para de se mostrar que é o cara, que é a pessoa que consegue ser o super cristão. Identifica suas fraquezas e busca a Deus de verdade no seu coração. Só para encerrar, eu vou ler o finalzinho da história de Juízes, de Sansão. Diz: Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. O que eu quero destacar aqui é que Sansão teve a sua reconciliação com Deus. Mas a minha dica para você é: não deixe chegar perto da morte para que isso aconteça. Faça isso hoje. Não perca tempo, comece hoje. Fala assim: Deus, eu vou te buscar de verdade. Eu vou parar de chegar na igreja e mostrar que eu sou o super crente,
que eu estou aqui muito feliz, muito bem, muito animado, muito alegre, eu estou resolvendo todos os meus problemas, eu consigo orar todos os momentos, eu leio minha Bíblia todos os dias, e eu vou buscar de verdade. Esse é meu conselho para você. Não se mostre super, mas tira esse fraco de dentro de você, que é mais importante. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo que o Senhor nos oferece, Pai, da vida de Sansão. Obrigado, Pai, porque nós compreendemos através da Sua palavra que muitas vezes nós nos mostramos tão fortes, tão super, quando na verdade nós temos tantas coisas ainda para resolver, para melhorar no nosso ser, no nosso interior. Nos ajuda, Deus, a buscar a Tua face de verdade, não para que outras pessoas vejam, não para mostrar, Pai, para todo mundo que nós somos super santos, mas porque nós temos um compromisso contigo, Pai, nós queremos honrar esse compromisso. Abençoe cada um que está aqui hoje, Pai, nos ajude a tirar, Pai, toda essa prepotência, essa cara de poder, e de verdade, Pai, mesmo sem mostrar uma carapaça de força, sermos fortes porque estamos buscando o Teu Espírito cada dia. Obrigado por essa noite, Pai. Agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.